Tereza Cristina, ela é neurologista pela Academia Brasileira de Neurologia e ANB, Self-Life and Professional Coach pela WCC, pós-graduada em Sexologia Clínica pelo IBC-MED, pós-graduada em Neurociência e Comportamento pela Faculdade Unimed, escritora best-seller da editora Gente pelo Seja Imperfeito. Felicidade se aprende e comece pela felicidade. Chief Happiness Officer pelo Instituto Happiness do Brasil e Must University. Speaker de vários laboratórios. Herdou dos seus antepassados a resiliência, a força, inteligência, felicidade e gratidão. Seu propósito é florescer pessoas através da felicidade. Mãe de Vitor e de 3 anjos no céu. Chama o palco, doutora Tereza Cristina! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tereza Cristina. Depois dessa apresentação do meu grande amigo Marcel, que daquelas deucidências da vida virou meu grande amigo, né, Marcel? A gente teve uma palestra junto e eu falei, o que você tá fazendo fora da nossa tribo? Então vamos lá, né, gente? Como eu sou a primeira, eu tive que falar um pouquinho pra vocês sobre felicidade, senão eu comecei um congresso de felicidade. Então, primeira coisa, né, gente? O que é felicidade pra vocês? Se fosse falar uma frase sobre felicidade, assim, o que vocês diriam? Talvez pode falar, não tem problema. Movimento. Movimento, o que mais? Escolha. Escolha, o que mais? Pra mim, essa foto aqui explica bastante o que é felicidade. Um pôr do sol. Simples. Oi? Feliz no sim. Isso. Agora, Felicidade do dia a dia, né? A felicidade autêntica. Quer falar? Pode falar? Paz. Paz, exato. Significado. Significado, propósito, né? Então isso pra mim explica um pouquinho o que é ser feliz. E aí eu vou brincar com vocês um pouco, vocês vão aprender hoje durante o dia sobre a felicidade, desde Aristóteles até o dia de hoje, no Congresso Carioca de Felicidade. E bem-vindos a essa jornada inspiradora que já passam séculos e séculos. Nós, como falamos no vídeo inicial, não viemos fazer afirmações, viemos fazer perguntas e suposições. Aí a gente fez um histórico, mais ou menos, do tempo, né? Aristóteles foi o primeiro, 400 anos antes de Cristo, dizendo que, na verdade, a felicidade não é um prazer momentâneo. A felicidade tem a ver com a eudemonia, né? Eudaimonia, que a felicidade tem a ver com virtude, autoconhecimento. Tomás de Aquino já trouxe a felicidade à religião. E vários outros escritores e autores mostraram que a felicidade tem a ver com engajamento, emoções. A Elizabeth Blackburn trouxe a felicidade relacionada à longevidade, aos telômeros, foi até um prêmio Nobel por causa disso. E Sheila Ackworth, em Harvard, que era o curso mais frequentado de Harvard, fez esse curso porque ele viu que 4 em cada 5 alunos de Harvard tinham depressão. Por quê? Porque eles não tinham noção do presente que eles estavam tendo sendo alunos da Harvard e ficavam competindo entre eles. Então eles não conseguiam entender o que era felicidade verdadeira. E aqui em 2025 a gente no Congresso Carioca. Então Aristóteles falou pela primeira vez que a felicidade tem a ver com propósito, tem a ver com dia a dia, tem a ver com virtude, relação e com florescimento. E a ciência explicou que isso tudo era verdade, o que esses filósofos já intuíam há séculos antes de Cristo. A Sônia Lyubomirsky, que é uma psicóloga e professora da Universidade da Califórnia, no seu TED, se vocês quiserem assistir, vale bem a pena, tem um livro e um TED, The How of Happiness. Ela mostrou, essas porcentagens não são tão importantes, né? Ela até mostrou depois que as porcentagens não são tão matemáticas assim. Mas, mais ou menos 50% é genética. Então, você nasce feliz ou nasce triste. 10% tem a ver com casamento, com escolhas da vida. Nascimento de filhos, doenças. E 40%, gente, é controlável, é treinável. Então, todo dia, a gente pode ser 40% mais feliz. Espero que hoje a gente consiga deixar vocês 40% mais felizes. Essa é a Sônia Lyubomirsky. E o que ela viu nesse estudo, né? Ela fez um grande estudo, uma revisão de 225 estudos, e mostrou que as pessoas mais felizes são mais produtivas, são mais criativas, têm menos falta ao trabalho, têm casamentos mais longos, têm mais amigos, têm mais rede de apoio. E o mais legal que ela mostrou é que, assim, quando você é feliz, você procura ser feliz a cada dia.
Então é por isso que elas são mais felizes a cada dia. Você procura ter gratidão a cada dia. E o mais legal, gente, felicidade melhora o sistema imune, melhora a sobrevivência de pacientes com câncer. Já é comprovado que a terapia do perdão, que eu vou falar mais pra frente pra vocês, melhora demais o tratamento e a resposta ao tratamento de cânceres. Então tem menos falta ao trabalho, menos burnout, mas nosso querido amigo vai falar sobre felicidade no trabalho à tarde, então não vou dar spoiler. E a Bárbara Friedrichson tem um livro chamado Positividade, que você não consegue encontrar mais, só consegue em PDF pela internet. E tem uma coisa bem interessante, que ela fala o que é florescer e o que é definhar, né? Ela deu um exemplo da água. Na termodinâmica, a gente sabe que a água congela a 0 graus e vira vapor a 100 graus. E aí eles perceberam, com cálculos matemáticos, de um matemático chamado Lozaga, se você tiver 3 sentimentos positivos para 1 negativo, você também vai florescer. Ou você vai definhar, vai virar o gelo, vai petrificar, vai solidificar. E ela fala que a chave, na verdade, não é você fingir que tem alegria. É mudar o jeito de ver a vida. Ver a vida com mais luz, trazer luz para a vida das pessoas. Não sei se vocês sabem, mas existe o Dia Mundial da Felicidade, que é dia 20 de março, e está muito relacionado ao Butão, que para eles o produto interno bruto foi transferido para a felicidade interna bruta. O Brasil, todo ano sai, né, o Happiness Report. O Brasil hoje é o 36º país mais feliz do mundo. E os primeiros sempre são Finlândia, Dinamarca, Suécia. Gente, felicidade tá na mídia, né? A revista Time, quando comemorou 100 anos, ela fez uma capa sobre como os experts falam sobre a felicidade. E aí vocês vão falar, tudo bem, mas o que uma neurologista tem a ver com felicidade? Aí eu tava falando dos meninos que eu fui chamada para dar uma palestra, esse ano, no Congresso Paulista de Clínica Médica. Aí eu falei, posso dar aula de felicidade? Aí eles tiveram uma reunião da cúpula do Congresso e falaram, você vai ter que linkar a neurologia à felicidade. Eu falei, amigo, a minha aula vai ser como a neurologia explica a felicidade. É totalmente, né? E aí, pra que eu gosto tanto disso, né? Por que eu gosto? Porque se você entende as conexões do cérebro, você vai entender o que você pode evitar de ter doenças. Aí a gente tem essas amigas, a dopamina, a acetilcolina, a serotonina, a ocitocina. Por que a gente abraçou vocês quando vocês estavam entrando? Pra aumentar o nível da ocitocina antes de vocês entrarem. A gente não fez nada pra casa. Por isso que eu fiz um abraço. Sim, eu abraço todo mundo, meu abraço é de urso. Na época da pandemia, eu tive um grande problema com os meus amigos, porque eles diziam, sabe qual é o problema? Eu quero te abraçar e não posso. Eu falei, vem aqui com máscara mesmo, não tem problema nenhum. E aí, os meus 3 pilares da felicidade que eu vou falar pra vocês hoje são a metáfora da lagosta, o kintsugi e o perdão. Desejar é viver. Freud já dizia isso. O desejo é o que faz a gente ter vontade de mudar, é o que faz a gente ter vontade de se reconstruir. Mas o que impede a gente de desejar, né? A gente aprendeu a vida inteira, menino, engole esse choro. Menina, fica quieta, que é papo de adulto. A gente aprendeu a se calar para poder sobreviver. Então a gente tem alguns mecanismos de defesa que são chamados sabotadores, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois. E Marcos Dutra fala que se você não acolher a criança interior, você vai ter problema no futuro. Então ele fala que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Olha os nossos sabotadores. Por que a gente cisma de achar que a gente precisa ser tão autocrítico, a gente precisa se julgar tanto? Se alguém viesse te contar uma história e fosse sua amiga, com certeza você acolheria. Por que com você é tão brava? Por que você é tão difícil? E aí eu adoro essa frase de Freud, por isso que eu fiz a minha aula baseada nisso, que chama Seja Desejante. Ser desejado tem a ver com olhar do outro para conosco. E ser desejante é buscar o que nos falta. Agora, será que a gente sabe o que a gente quer de verdade ou a gente segue no Instagram? Será que você sabe quem é você? Por que é tão difícil abrir essa portinha, né, do nosso coração? Por que é tão difícil nos mostrarmos? Se você estivesse diante das esfinge de Tebas, você seria devorado? Decifra meu te devore? Será que você tem medo do julgamento? Medo da desaprovação? E aí, sabe aquele livro? Os melhores lugares, 1000 melhores lugares para você ir antes de morrer? Então,
Pra mim, o melhor seria você mesmo, o primeiro deles. Então, se você não tiver autoconhecimento, você não consegue curtir nada. Você não vai conseguir curtir a palestra de hoje, você não vai conseguir curtir uma festa, porque você vai estar sempre pensando no ontem, no amanhã, você não vai estar vivendo hoje. E aí, Jung fala, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro acorda. Só depende do que você vai querer olhar. Hoje a gente vai olhar pra dentro, tá, gente? Isso não é fraqueza. Se você não conseguiu ainda ter esse autoconhecimento, foi só porque te ensinaram que você tinha que ficar segurando um monte de prato. Só que eu não sou do circo, então eu só consigo segurar um. Agora essa foto é ótima. Quantas vezes você sentiu que não cabia, mas estava tentando entrar no vaso? A dor, normalmente, é um convite para mudança. Nem sempre a dor é ruim. Às vezes ela é o começo de um novo começo. Aí essa foto é ótima. Amém. Quantas vezes vocês foram essa lagosta dentro desse balde? A lagosta foi ensinada que para crescer ela precisa quebrar a casca. Em nenhum momento da vida dela, ela ficou pensando, ai vida, será que eu saio da casca? Não, ela sabia que para ela viver, sobreviver, ela tinha que quebrar a casca. Então ela não tem medo disso, ela tem a coragem de por um tempo ficar vulnerável. Buscar um refúgio, então ela vai para baixo de uma pedra, até formar uma nova casca, muito mais bonita e maior. Mas toda transformação exige quedas, rompimentos. E aí ela gosta de ficar ainda com a carapaça, porque isso é que mantém ela viva. E a gente também. Então, quantas vezes você ficou na mesma carapaça, ficou sem voz, ficou doente, porque achava que aquele era o melhor trabalho, aquele era o melhor casamento, aquela era a melhor relação, ou aquele era a sua zona de conforto. Quem não deseja, quem não quebra a casca, paralisa e adoece. E aí eu vou falar pra vocês do segundo pilar pra mim, que é super interessante, que é o Kintsugi. Não sei se vocês já ouviram falar nessa técnica. Os imperadores japoneses recebiam muitas porcelanas no passado. Mas você imagina como eram as tatuagens, né? E quantas elas quebravam. E eles falavam, a gente tem que reparar essa quebra de um jeito que ela fique como uma peça única, mais valiosa. E aí eles acharam essa goma, que é uma lata dourada, que é uma goma com ouro. E aí ele dizia, onde houver ferida, haverá ouro. Na filosofia é assim, mas na vida também. Todas as transformações exigem um rompimento. E você já pensou que talvez as suas cicatrizes seriam a sua área mais bonita da sua vida? Eu tô falando isso agora porque logo depois do almoço a Jessie Borg vai me contar as cicatrizes dela. E vocês vão ver que são muitos filetes de ouro. Todo mundo tem cicatriz. Todo mundo passou por alguma coisa na vida, mas você precisa ressignificar. Você precisa fazer o que a gente chama de kintsugi da própria alma. E isso a gente consegue com auto-perdão. Perdoar é te livrar daquela cela do passado, que não vai mudar o seu passado, mas vai liberar um voo pro teu futuro. O perdão é se reconstruir, é fazer um processo do kintsugi da alma para mostrar que essas rachaduras são completas por aceitação, transformação, aprendizado e autocompaixão. Porque perdoar é a maior forma de amor que você pode ter por você mesmo. Então agora todo mundo vai ficar de pé, que a gente vai ler essas 4 frases. Que é um ritual havaiano que se chama Ho'oponopono. Não sei se vocês conhecem. Esse Ho'oponopono tem que ser feito todo dia olhando pro espelho de manhã. Então vamos lá, todo mundo em voz alta. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. De novo, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Podem sentar. O perdão, que é o meu terceiro pilar, mostra o seguinte, que é uma libertação emocional. Eu brinco que quando você não perdoa alguém, você vive uma amarra com essa pessoa que é pior do que paixão. Todo dia você pensa naquilo. E quando você conta de novo essa história, o teu cérebro acha que você tá passando de novo. E você nunca conta assim, ai, a Letícia fez algo pra mim. Você fala, a Letícia, você não sabe, fez uma coisa muito triste pra mim. E cada vez o teu cérebro sofre de novo. Então, o perdão é libertar isso, é quebrar essa amarra. É tirar essa corrente que te prende a essa mágoa. Até porque mágoa é má água que te intoxica.
E aí, mais do que provado, tem um grupo de Stanford do Frederick Luskin, que chama Forgiveness Project, que fala o seguinte, que se você reduzir o estresse, se você vai ter menos ansiedade, menos depressão, menos sintomas físicos, e é uma terapia anti-câncer. No Einstein tem isso, no Sírio-Libanês tem isso, em qualquer grande hospital de São Paulo, do mundo, a primeira coisa que eles fazem é: o que aconteceu na sua vida para começar isso? Porque sempre existe um ponto que dali começou a desenvolver essa doença. E se você perdoar, você vai ter menos infarto, gente. Tem coisa melhor do que perdão? Não. É claro que nem sempre é fácil você perdoar. Mas se a gente não perdoar, a gente vai acumulando um monte de pedra nas nossas costas que vai ficando pesado. Vai ficando difícil carregar. Vai ficando difícil a gente conseguir levar a vida. Então, eu prefiro deixar. Eu prefiro não me magoar e não manter pedras nas minhas costas. Já tem bastante coisa para carregar das pedras. E pra mim, o maior exemplo de perdão é o filme A Cabana. Não sei se vocês assistiram, mas assistam porque é maravilhoso. E tem uma frase que ele fala: o perdão existe em primeiro lugar para aquele que perdoa. O perdão não é pro outro, o perdão é pra você. Para te libertar de algo que vai te destruir, que vai acabar com a sua alegria e a capacidade de amar. Muito importante, integral e abertamente. Se a gente não perdoa as pessoas, a gente não se ama e a gente não consegue amar, porque a gente vai ter essa amarra, esse peso que vai impedir a gente de fazer isso. Então, agora a gente vai fazer uma dinâmica. Vê se seu amigo consegue colocar a música lá. Dentro da sacolinha de vocês tem um saquinho de... Oi. A música É. Tem um saquinho onde tem uma concha. Eu queria que vocês pegassem essa concha. E aí vocês vão pegar a concha. Podem ficar de pé se vocês quiserem. E a gente vai pensar em alguma coisa que tá te sufocando nessa sua concha, ou naquele baldinho ali igual a lagosta. Vamos pensar agora, meu relacionamento tá ruim, meu trabalho tá ruim, ou eu tô com alguma doença que eu não tô conseguindo me libertar. Vamos pensar nisso. E a gente vai pensar por alguns minutos, vai colocar nessa concha e vai falar: eu te agradeço pela concha que até hoje cuidou de mim, mas a partir de hoje eu não caibo mais dessa concha. Essa concha não me pertence mais. E a gente vai pôr a concha no chão e vai vibrar. Uau! É de arrepiar! É de arrepiar! Da casca velha nasce a nova versão de mim. Mais leve, mais feliz, mais verdadeira, seja desejante. Então, Jarisol, querida Tereza, descubra a sua fórmula. A felicidade não é um manual, é uma alquimia. Então, para resumir a minha aula, seja desejante, troque a sua casca, reconheça seu ouro nas cicatrizes e perdoe-se, para que assim a sua vida siga mais leve, feliz e de verdade. Essa sou eu, esse é o meu Instagram, e eu agradeço a vocês por esses 20 minutos de aula. Pedimos bis! Deixa eu só agradecer, gente. Eu sempre agradeço no começo da aula, mas eu gostaria de agradecer, como sempre, aos meus antepassados, que graças a eles eu estou aqui. A Deus por ter conseguido esse congresso pra gente, aos nossos amigos e por vocês estarem aqui. E eu gostaria de agradecer de ter podido modificar um pouquinho a vida de vocês nesses minutos, tá bom? Muito obrigada.